Tem crescido o número de denúncias de crimes contra crianças e adolescentes. A maior parte é de abuso sexual e acontece dentro de casa. As meninas são as principais vítimas. Em 2016, o Disque 100, central da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, recebeu 17.500 denúncias de crimes envolvendo crianças e adolescentes. A maior parte de abuso e exploração sexual. As demais estão relacionadas a outras violações, como pornografia infantil, turismo sexual e estupro. Mais de 67% das vítimas são meninas. O Estatuto da Criança e do Adolescente é a norma de proteção a menores de idade no Brasil. A lei é clara, é dever de todos garantir a segurança deles. Ele prevê, por exemplo, alguns crimes específicos, tá, relacionados à produção de mídias envolvendo crianças e adolescentes nessa situação aí de contexto de exploração sexual, de abuso sexual, além também da produção, o armazenamento. Ele tipifica uma série de coisas e ainda coloca como dever da sociedade, do Estado e da comunidade, como um geral, o dever de garantir que nenhuma criança ou adolescente seja submetida a situações de maus tratos, que também pode se interpretar o abuso sexual, ou qualquer outra forma de violação de seus direitos. Para ajudar no combate à violência sexual, esta escola de educação infantil no Distrito Federal passou a adotar na grade curricular aulas para ensinar as crianças a se defenderem dos abusos. De uma maneira lúdica, a orientadora educacional mostra as atitudes que não podem ser consideradas normais. Se alguém chegar e ficar te abraçando, te agarrando à força, o que a gente fala para essa pessoa? Não. Bem alto. Não. Apesar de ser um tema delicado e complexo a ser trabalhado, deve sim ser trabalhado desde com as crianças menores até as maiores. Então, desde o maternal, a gente já consegue começar um trabalho sobre isso. Até para as crianças adquirirem segurança, para falar sobre o tema, criar confiança, vínculos de confiança com adultos. Mais de 80% dos abusos sexuais cometidos contra crianças e adolescentes acontecem dentro da casa da própria vítima. A estimativa é da Associação Brasileira de Proteção à Infância e Adolescência. Por isso, a importância de aumentar as denúncias contra esses crimes. As pessoas, às vezes, elas querem ter a certeza da situação de abuso para querer denunciar. Mas, gente, não basta, você não precisa ter a certeza que aquela situação ocorreu. A mera suspeita, ela é importante, é fundamental para a comunicação às autoridades e a gente evitar que crianças sejam submetidas a essas situações. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui conosco hoje o advogado João Felipe de Carvalho. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. A gente viu a reportagem, uma escola que já está se preocupando, né, com esse assunto, com explicar de uma forma lúdica para a criança que ela pode dizer que está sendo vítima e reconhecer que está sendo vítima de qualquer tipo de abuso, né? Como a legislação hoje em dia conceitua o abuso em relação a crianças e adolescentes? Muito importante essa questão a ser esclarecida em televisão, porque muitas crianças sofrem abuso no Brasil e não sabem. Pais podem estar presenciando abuso de uma criança dentro de casa, na escola, na rua, e não sabem. Então, assim, existem sinais que se detecta dessa criança, por exemplo, pintura, o palavreado sexualmente aí, explícito, e outros detalhes de comportamento mais triste. Você pode aí desconfiar disso, tá? Isso é um assunto sério. Tanto é que a legislação hoje, ela conceitua a violência contra a criança de uma forma muito abrangente, tá? Toda e qualquer situação que a criança é envolvida, constrangida para satisfazer a lasciva de alguém, pode ser um adulto ou até um adolescente mais velho, pode ser considerado um abuso sexual. Veja que existem várias formas de abuso. O mais severo é o estupro, mas não necessariamente precisa acontecer um estupro para ter acontecido um crime. Então, assim, sinais dessa criança, várias formas de exibicionismo, toque na criança, carícias, tudo isso é considerado um abuso. Então, tem que se tomar cuidado ao tratar com criança em relação a isso. Às vezes, o adulto está fazendo um constrangimento muito severo
para ela, às vezes inconscientemente, né? Então, os pais têm sim que ficar antenados, ligados em relação a esse tipo de comportamento. Doutora, com a internet, esse tipo de abuso ficou cada vez mais evidente. A gente vê inúmeras operações da Polícia Federal para tentar buscar pedófilos, né, que aliciam até crianças por meio da internet, porque a criança usa a internet e acaba aí entrando em contato com pessoas mal intencionadas. De fato, aí até houve uma condenação recente em relação ao abuso, estupro virtual, né? Foi uma condenação inédita até no país, mas que existiu por constranger a criança ali, o adolescente, por meio de imagens e até por palavras. Isso pode realmente acontecer? Veja, a princípio esse nome parece estranho, né? Estupro virtual, estranho. Mas não, a legislação, quando ela se trata do estupro, ela foi muito abrangente e acabou incluindo verbos e situações que, na interpretação de um caso, pode-se concluir que aquilo ali houve o estupro. Veja. Vou tentar contextualizar uma situação dessa para vocês, os telespectadores do jornal. Se uma criança, por meio de uma webcam, é colocada em uma situação de tortura, por exemplo, alguém ali está ameaçando ela, falando que vai matar a mãe dela, falando que ali vai machucar ela, vai prejudicar ela de alguma forma violenta, e acaba fazendo com que aquela criança se manifeste para satisfazer a vontade sexual de quem está vendo, aquilo ali pode acontecer um estupro. Veja, que o artigo 213 do Código Penal, ele fala o seguinte: constranger alguém, então veja, um mero constrangimento, mediante violência ou grave ameaça, então a gente entrou na ameaça, a violência, ela exige o toque, exige a agressão. A ameaça, não, é palavra. Até conjunção carnal, isso já não é possível pela internet, ou permitir que ele pratique outro ato libidinoso. Então, veja, se você pega o constrangimento, a ameaça e um ato libidinoso de natureza sexual, aquilo ali é considerado um estupro. E nada impede que isso aconteça via internet, numa webcam, numa conversa, numa chamada de vídeo. Então, assim, antigamente não era possível se falar nisso. A tecnologia não chegava a esse ponto. Mas, hoje em dia, com o avanço tecnológico e as imagens e a conversa via internet, como tomou conta das crianças e das pessoas, isso sim tem que ser assunto mesmo, tem que ser alertado, e a jurisprudência foi correta em tipificar o crime de estupro nesse caso. Rapidamente, para a gente encerrar, qual é a punição para esse agressor? Veja, é a agressão do 213. Se for uma criança, ele vai para o 217A, que é do Código Penal, que chegam a pena de 8 a 15 anos, mas se essa violência ela for configurada de uma forma mais severa, mais grave, que possa causar lesão corporal, chega a 20 anos e se resultar morte, 30 anos. Lembrando que estupro é um crime hediondo. Então, essa pessoa que pegar essa pena, ela vai ter uma progressão prejudicada, direitos, no caso da execução penal, tirados dela. Então, assim, é uma pena severa, talvez um dos crimes mais severos do Brasil. E quem conhece alguém vítima e desconfia tem que denunciar, né? Dever de todo mundo, né? Isso. Obrigada, doutor, pela participação. Eu conversei com o João Felipe de Carvalho, que é advogado, e conversou com a gente a respeito da exploração de crianças sexualmente, do crime contra a criança. Obrigada, doutor. Obrigado. Até uma próxima.